Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem? Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 8/5, então nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo casos de congruência. Aula passada, a prof deixou para vocês darem uma lidinha nesse textinho aqui, então eu vou estar explicando algumas coisinhas para vocês, tá? Então, na última sessão, nós trabalhamos com dois triângulos congruentes, né? Então, a gente viu que cada triângulo tem três lados e 3 ângulos. Então, nós vimos que tem 6 elementos correspondentes, né? E esses elementos são congruentes. 3 pares de lados e 3 pares de ângulos, ok? Então, aqui, quando a gente fala de triângulo, nós falamos em casos de congruência. E esses casos de congruência, eles podem ser lados e ângulos, ok? Então, olha o que está dizendo aqui, eu peço que vocês grifem. Os casos de congruência são as condições mínimas que, quando satisfeitas, permitem concluir que dois triângulos são congruentes. Trata-se de apenas 3 medidas que devem ser comparadas em dois triângulos, possibilitando determinar se eles são congruentes ou não. Ok, então eu vou explicar para vocês na prática como isso funciona. Aqui, nós temos, na página 356 e 357, algumas construções, mas eu preciso estar presente com vocês para a gente fazer, pessoal. Precisa de folha sulfite, eu preciso estar passando nas mesas com vocês. Então, nós não vamos fazer, ok? Nós vamos direto lá para a explicação. Vocês não vão deixar de aprender nada com isso aqui, ok? Então, vamos lá? Aqui seria uma investigação. Então, agora eu peço que vocês abram na 358, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Os triângulos a seguir possuem 2 lados medindo 7 e 5 centímetros, além de um ângulo não compreendido entre esses lados, de 30 graus. Tudo bem? Então, esses dois aqui. O que é para vocês fazerem aqui? Agora, vocês vão pausar e vão medir. Eu quero... Aqui tá a resposta, né? Na minha folha tá a resposta. Mas pausa e mede para ver como é que você tá de medindo com régua, com um transferidor, para treinar isso daí, tudo bem? Então, aqui tem as medidas. Então, do primeiro triângulo, AB mede 5, AB tá aqui, peraí, deixa eu pôr aqui que é mais fácil. AB mede 5, BC mede 9,6 e CA mede 7. Agora, o outro, o ângulo, né? Vamos já no ângulo. O ângulo A mede 105, o B 45 e o C 30. Tenta achar isso com o transferidor aí para ver como é que você tá, tá? E o triângulo DEF, pessoal? O lado DE mede 5, o lado EF mede 2,5 e o lado FD mede 7. Agora, os ângulos, vamos lá? Então, ó, o lado D mede 15, E 135 e F mede 30, ok? Então, agora vem algumas perguntinhas aqui para vocês, ó. Os dois triângulos são congruentes? Não, né? Nem todos os elementos são congruentes. O que a gente tem de medida igual? De lado. 2 medidas somente, ó. Certo? E de ângulo, a gente tem uma única medida igual. Tudo bem? Então, ó, nem todos os elementos são congruentes. Agora, pausa aqui para vocês copiarem, isso aqui que é muito importante. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem 2 pares de lados correspondentes com a mesma medida e um par de ângulos correspondentes não compreendido entre esses lados, também com medidas iguais? Então, o que a gente pode concluir com um triângulo que tem 2 pares de lados com a mesma medida e um par de ângulo igual? Então, ó, coloquei lá para vocês. Dados triângulos que possuem 2 pares de lados correspondentes com a mesma medida e um par de ângulos correspondentes não compreendido entre esses lados, também com medidas iguais, eles não são necessariamente congruentes. Tudo bem? Então, letra D. Representamos a situação descrita, pessoal, por LLA, lado, lado, ângulo. Então, ó, lado, lado e ângulo, ok?
Entenderam? Dois lados iguais e um ângulo igual. Esse é um caso. É um caso de congruência de triângulos, isso aí, LLA? Não, nessas condições não são congruentes. Tudo bem? Próximo exercício, pessoal. Diz o seguinte, ó, por ele aqui. Considere dois triângulos com lados medindo 5 centímetros, ó. AB mede 5 e DE mede 5. Um ângulo oposto a esse lado medindo 60 e o outro ângulo interno medido 50. Vamos detalhar nomeando esses vértices, né? Então, aqui, ó, tá falando aqui, deixa eu trabalhar com ângulo. Tá falando que o ângulo C mede 60 e o ângulo A mede 50. O ângulo F mede 60 e o D 50. Quanto que mede B e E? Então, como esses dois ângulos aqui são iguais, quer dizer que vai ter a mesma medida o outro. Então, lembra como a gente tem que fazer para achar essa medida aqui? Né? A gente pode montar uma equação. Então, eu tenho um ângulo medindo 60, deixa eu conferir, mais um ângulo medindo 50, um ângulo, vou colocar alfa, que eu quero descobrir, tudo isso igual a 180 graus, que é a soma das medidas dos ângulos internos, ok? Então, isolo o alfa, repito 180, os 60 e 50 que estão positivos passam para o outro lado na operação inversa, negativa, alfa igual 70, minha subtração resulta 70, ok? Tá, daí tá falando assim, ó. Qual é o lado do triângulo ABC que está entre os ângulos A e B? Qual é o lado? Então, o lado vai ser AB, né? Se tá entre o ângulo A e B, o lado vai ser AB. Qual é o lado do triângulo DEF? Já eu vou desenhar esses triângulos para vocês entenderem melhor, tá? Qual é o lado do triângulo DEF que estão os ângulos D e E? O ângulo D e E, é claro que vai estar no segmento D e E. Daí, o exercício D, vou colocar aqui, tá dando para ver o lápis? Acho que sim, né? O exercício D, eu vou dar umas dicas para vocês de como eu fiz, tá? Então, ó, nossas ferramentinhas, transferidor e régua, diz o seguinte: usando as medidas, aquelas que foram dadas no início do exercício, tá mandando a gente desenhar, fazer um triângulo esquemático aí. Então, vocês vão começar desenhando a base do triângulo com 5 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Os dois triângulos, ABC, DEF. Tudo bem? Então, vocês vão desenhar essa base de 5. Daí, vocês vão utilizar o transferidor, porque eu não tenho a medida dos outros lados, mas eu tenho as dos ângulos, né? Tá dizendo lá para mim que o ângulo A mede 50 graus. Então, o que vocês vão ter que fazer? Uma abertura nessa linha, ó. 0 aqui, né? Uma abertura, você vai marcar 50 graus e vai traçar, ok? Depois, ao contrário, ó, virei meu transferidor, tá? Daí, eu vou ter que fazer uma abertura aqui de 70 graus. Por que 70 graus, prof? Porque o ângulo B mede 70. E depois, você só vai conferir se aqui em cima tá com 60 graus. Você vai fazer isso para mim nos dois. Você vai conferindo. Então, eu te dei as dicas. Traça reta, faz esses dois ângulos e depois confere aqui se dá 60. Vai dar certinho, ó. Tudo bem? Tenta fazer. Pausa o vídeo e vai voltando nas minhas explicações. E esses, eles são iguais. Eles têm a mesma medida. Então, é uma cópia do outro. Ok? Vocês já sabem usar o transferidor desde o ano passado, pessoal. Os dois triângulos são necessários... Opa! Os dois triângulos são necessariamente congruentes? Sim! Olha aqui, os três ângulos iguais, esses dois lados iguais. Se você medir a medida desses dois lados aqui, também vai dar igual, ok? Então, que caso? Qual é o caso de congruência? Vamos pensar o seguinte. Eu leio o nome desse triângulo assim, ó. A, B, C, certo? O C tá aqui em cima.
Então, vamos fazer um sentido. Vamos começar aqui, ó. Ó, o triângulo não é isso aqui? Então, aqui eu tenho um ângulo, desculpa, gente, é ABC, né? Então, ó, ABC. Então, se a gente pensar, a gente tem um ângulo, um lado e um ângulo igual. Então, o caso que a gente tem de congruência é ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Porque a gente só tem uma medida de lado. O exercício só informou pra gente uma medida de lado. Então, esse ala significa ângulo, lado e ângulo. Tudo bem? Nós vamos estar trabalhando mais. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem um par de lados correspondente, tá? Com a mesma medida, e os respectivos ângulos opostos a este lado, com a mesma medida, e mais um par de lado correspondente, o que eles são? Congruentes. Aqui é um caso de congruência. Representamos a situação descrita no item F por lado, ângulo, ângulo, tá? É um caso de congruência? Sim, nesse caso, há uma congruência. Tudo bem? Então, ó, hoje vocês têm essa tarefinha de estar desenhando aqui para mim. Na próxima página, nós vamos trabalhar mais com esses casos aqui, vocês vão entender mais ainda. Tudo bem? Então, ó, eu vou deixar uma tarefinha para vocês vão fazendo. A hora que eu estiver encerrando este módulo, eu vou mandar um arquivo com a correção. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês. Bom final de semana.